Oi, pessoal, tudo bem? Vamos aí para a segunda semana de maio, continuando falando sobre a África. A África também tem sua história, tá? Então hoje nós vamos falar de Mali. Se você pegar seu mapa mental aí, você vai ver bem direitinho a localização de Mali na África, no continente africano. Olha só, vocês vão se surpreender ao longo do mês como é que pode existir um paralelo tão estranho com a miséria de um continente até hoje de muita fome, de civilizações ainda tribais, né, que aos pouquinhos estão se recuperando, de um povo que lutou muito, teve muitas guerras em toda a África, guerras civis. Guerra civil quer dizer a guerra do próprio país. Por exemplo, uma guerra civil no Brasil seria Mato Grosso contra Goiás. Vamos lutar aí, fazer uma guerra por algum motivo. Então, uma guerra dentro do país, entre irmãos, vamos dizer assim, é chamada de guerra civil. E a África tem muitas essas coisas. Mas é surpreendente que em torno disso, de tanta miséria, tanta desgraça, a África é um continente extremamente rico. É surpreendente para a gente parar para pensar como o ser humano sempre, desde cedo, se apegou ao ouro, à prata, às pedras preciosas. Como ele descobriu cedo que aquilo adornava seu corpo e valia muito dinheiro. Porque não se achava tão fácil assim. Mas na África tem muito ouro, muito diamante, muitas pedras preciosas. Então, por isso que as pessoas de fora iam para lá, principalmente os europeus, né? Para de alguma maneira tirar essa fortuna deles e causando sérios problemas sociais na África. Isso é muito antigo. Então, lá no ano 1200, 1300, já tinha essa concepção de que lá tinha muito ouro e já se começa a roubar esse ouro, né? O ser humano é assim, a gente não sabe porquê, mas é assim. Então, se você for ler lá o que eu postei para vocês, lá na apostila de vocês, sobre Mali, fala de um rei, né, que ele carregava ouro nos camelos, assim, muitos quilos, um camelo carregava, vinha adornado de ouro, de pedras preciosas, né, e todas essas civilizações giravam em torno disso, de muito ouro, muita fortuna, mas sempre para poucos, né? Para o líder, para os políticos líderes, né? Não mudou muito até hoje, né? Mas o povo continua escravo na África, sempre teve escravos, mesmo entre eles, né? Escravizado, passando extremas dificuldades, fome, né? Porque não é um continente fácil de se produzir devido a tantos desertos e tantas coisas. Mas muito rico nesses minérios, né? Nesses minérios, no ouro, nessas coisas todas. Então, se você for ler a história de Mali ali, que eu pus um trechinho, claro que é um trechinho só, né? Você vai ver que o imperador deles lá naquela época, o Musa, né? Ele tinha essa coisa de muito ouro, muito luxo. E aí, envolve também muita religião. Na África, eles são a maioria é muçulmano. O que é um muçulmano que você escuta falar? E a gente tem que dividir esses muçulmanos, presta bem atenção nisso aí, isso é muito sério, em duas partes, vamos dizer para vocês assim. Você tem um muçulmano extremista, muito ruim, capaz de qualquer coisa, e tem um muçulmano muito legal, que não vê Deus como uma coisa ruim, assim. Então, o que acontece? Você tem esses atentados lá no Oriente Médio, que explode carro-bomba, explodem prédio, que entraram com os aviões nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos, né? São muçulmanos, mas esses são extremistas e loucos, né? Eles acham que Alá é o Deus dele, né? Sempre que você luta para impor a sua religião, Alá vai te dar um prêmio quando você morrer lá no céu, certo? Então vamos falar assim bem claro para vocês, para você separar bem legal. O cristianismo, a maioria de nós é cristão. Quem é o cristão? Quem segue Cristo. Por isso é cristão.
E você tem o muçulmano. O muçulmano não segue Cristo e também não acredita no nosso Deus. Ele segue Alá. Ele acredita em Alá e segue Maomé. Tá? Maomé é o líder dele. Aqui o nosso líder é Jesus. É bem diferente, tá? Então, Jesus prega paz, né? Se você ler a Bíblia, as histórias de Jesus, ele sempre é pacificador. Maomé não, ele já tomou Meca na guerra. Ele guerreou para tomar Meca. O que é Meca? É o lugar onde é a central lá dos muçulmanos. Por exemplo, a central dos cristãos não é o Papa Francisco lá em Roma, no Vaticano? Então, eles têm Meca. Então, olha só, os muçulmanos vão a Meca, os católicos vão ao Vaticano. Tá? Os católicos seguem Cristo, os muçulmanos seguem Maomé. O Deus dele é Alá. O nosso Deus é Deus, né? A gente chama de Deus. E eles têm as mesquitas, né? Eles têm lá em Meca, né? Uma pedra sagrada, diz que o anjo tal trouxe, não sei o quê. E tem os muçulmanos, muito gente boa, que diz que Alá é maravilhoso, é de paz, né? Como o nosso Jesus, como o nosso Deus. E tem esses caras, em Tangará tem os muçulmanos, Cuiabá tem muito muçulmano. Esse povo é bastante grande no Brasil. Tem muitos muçulmanos no Brasil e gente boa, gente muito pacífica. Tá ok? Então vocês têm que começar a entender essas coisas também. Todos eles têm que ser respeitados. Claro que esses extremistas são outra coisa, né? Eles são violentos e tal, né? São outra coisa. Mas o muçulmano que convive aí com a gente é muito gente boa também. Não tem nada a ver com aqueles extremistas, não, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido alguma coisa sobre a África hoje, sobre um dos impérios, e que vocês, qualquer dúvida, me procurem. Beijo e obrigada.